Gálatas capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Gálatas 4, de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Pai, nós declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência no Senhor e na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Oramos por entendimento espiritual, oramos por aquela aplicação personalizada da Tua palavra que só o Senhor pode produzir dentro de cada um de nós. Oramos que se cumpram as palavras que o Senhor disse por boca do profeta Isaías, que a Tua palavra cumpra nessa noite o propósito pelo qual ela tem sido enviada. Nós oramos por mais do que instrução, oramos por um ambiente da ação do Teu Espírito e pelo cumprimento pleno da Tua vontade, em nome de Jesus. E pela certeza que temos de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor cumprirá o seu propósito, nós nos antecipamos em Te dar honra, glória, louvor e ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesse texto nós temos uma declaração importantíssima. Algumas palavras-chave que a gente poderia destacar desses primeiros 7 versículos. A primeira delas é a palavra filhos. A segunda é a palavra herdeiros, que é a consequência de sermos filhos. Mas há também uma outra palavra que passa desapercebida, ou duas palavras juntas que passam desapercebidas. No versículo 2, a Bíblia fala sobre o tempo determinado pelo Pai. E além de olhar para essas palavras com bastante atenção, no versículo 3 tem uma outra frase que diz: assim também nós. Significa que Paulo apresenta nos versículos 1 e 2 algo que não era apenas parte da lei do Império Romano dos seus dias, algo que não era só um costume, algo que não era só uma cultura em relação à forma como o pai tratava o filho, mas ele mostra que isso é um indicativo de um paralelo no reino espiritual. Quando ele diz assim também nós, a gente poderia ter duas aplicações. A primeira, de um nível teológico muito técnico, que eu não quero gastar tempo falando disso, é quando ele simplesmente aborda a vinda de Jesus na plenitude dos tempos para nos tirar de sob a lei e nos fazer filhos. Mas a segunda, que claramente está embutida aqui no entendimento, tem a ver com a nossa caminhada de nós, para quem Jesus, que já se manifestou na plenitude dos tempos, para quem o recebeu e para quem foi feito filho. E eu quero explorar esse segundo aspecto. Eu quero te mostrar algo importante. Quando eu anunciei antes o livro do Drummond, usando aquela frase que eu e você costumamos ver em remédios e medicamentos: mantenha fora do alcance das crianças. Eu acredito que essa é uma das frases que melhor define aquilo que eu quero compartilhar hoje. Se não fosse o título que ele deu no livro dele, eu colocaria nessa mensagem: fora do alcance das crianças. Mas eu quero ter uma conversa com você a respeito do que é a chave ou acesso à nossa herança que nós temos ignorado. Eu percebo uma geração que fala bastante a respeito de fé, e eu sou grato a Deus por isso. Desde a reforma, a pregação da salvação pela fé e não por obras tem modificado a nossa maneira de pensar sobre fé. Em décadas recentes, o movimento Palavra da Fé varreu o mundo, nos ensinando que não apenas salvação, mas tudo aquilo que Deus tem só pode ser vivido e experimentado através da fé. Todos os depósitos que Deus tem na sua graça, que estão à minha e à sua disposição, só podem ser acessados pela fé. Romanos 5,2 diz: pela fé temos acesso a essa graça. Em Efésios 2 a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. É pela fé que nós entramos nos depósitos da graça. Eu não vou discutir a importância da fé. A Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago diz
Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida não pensa ao homem que receberá do Senhor coisa alguma. Que a fé é vital, importantíssima, é ponto fora de discussão. O problema é que a nossa geração parece acreditar que pode receber qualquer coisa de Deus só com fé. E eu quero mostrar que isso é um grande equívoco. Em Hebreus 6,12, por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não vai herdar a promessa de Deus só com fé. É necessário fé e alguma coisa a mais. Então a Bíblia fala de fé e perseverança. E 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, o apóstolo diz: acrescentai à vossa fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento a diligência, e depois de vários outros acréscimos à fé, que ele ainda vai falar, ele termina dizendo lá nos versículos 10 e 11, assim, se em vós houverem e abundarem essas coisas, as virtudes a serem acrescentadas à fé, ele diz, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para entrar lá no reino, se começa com fé, mas não se requer de nós apenas fé. Nós somos parte de uma geração que redescobriu a fé, que tem aprendido como receber de Deus através da fé, e repito, isso é importante. O nosso erro é acreditar que tudo será resolvido só com fé. Eu quero te mostrar que se você quer viver o melhor de Deus para você, você vai precisar mais do que fé. Ainda que você tenha uma fé que remova montanhas, você não vai viver a plenitude de Deus só com fé. Esse texto começa dizendo claramente, aqui no versículo 1, que o herdeiro, enquanto menor, ele em nada difere de um escravo na casa, ainda que seja senhor de tudo. Então a palavra de Deus está dizendo o quê? Que você pode ser um herdeiro e viver como escravo. Porque não basta ter uma herança. Você precisa entender o que é necessário para que a herança seja disponibilizada. Para que na prática essa distinção que existe entre a sua posição de filho e não de escravo, para que na prática, e não só na posição, na verdade posicional, você então passe a viver como herdeiro. Mas antes de falar do acesso à herança, eu quero em primeiro lugar gastar aqui um tempinho tentando te empolgar com a herança. Porque não adianta apenas eu tentar te empolgar com o acesso se você não estiver empolgado com a herança. Não apenas adianta você dizer para alguém, olha, o caminho para chegar em tal lugar é tal. A pessoa dizer, estou me lixando para o caminho e eu não faço questão nenhuma de chegar lá. Então, eu quero gastar, em primeiro lugar, um tempinho falando a respeito da herança e a herança dos filhos. Nós temos um ditado popular, que obviamente está em contradição com a palavra de Deus, onde talvez você já tenha ouvido muita gente aí fora dizer, todo mundo é filho de Deus. Nós sabemos que isso não é verdade. Em João 1, 11 e 12, a Bíblia diz que Jesus veio para que era seu, mas os seus não o receberam. O verso 2 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus, embora Deus gostaria que isso fosse verdade a respeito de todos. Nós somos feitos, nós nos tornamos filhos quando cremos, recebemos o Senhor Jesus e fazemos dele Senhor nas nossas vidas. Agora, a partir do momento que nos tornamos filhos, obviamente qual é a consequência? Nós lemos aqui nos versículos 6 e 7, que se nós somos filhos, somos herdeiros. Eu quero ler essa mesma declaração de Paulo, a mesma afirmação, dessa vez na Epístola de Romanos, no capítulo 8, dos versículos 15 a 17, porque aqui ele acrescenta um detalhe que ele não mencionou com clareza na Epístola aos Gálatas. Romanos 8, de 15 a 17, ele diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora olha o 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Até aqui a mesma declaração de Gálatas. Mas olha a próxima. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Assim como cooperador significa um operador juntamente com. Isso significa o quê, querido? Que você tem uma herança maior do que você mensura. A palavra herança, ela não costuma ter impacto na nossa mentalidade, porque a maioria de nós vem de uma estrutura familiar, onde os pais, os avós, os bisavós, nossos ancestrais, morreram sem deixar muita coisa no aspecto material e financeiro. Meu pai, quando partiu para a glória, anos atrás, deixou um legado de fé extraordinário, uma educação incontestável. Eu sou grato a Deus
por tudo que eu recebi do meu pai. Mas do ponto de vista material e financeiro, ele deixou quase nada quando partiu. E a maioria de nós vive essa realidade. Essa coisa de receber uma herança milionária, bilionária, trilionária, para a maioria de nós é coisa que a gente só vê em filme. E é tão frustrante ver no filme, né, que algo pode acontecer com alguém e não com a gente, que chega a ser quase desanimador. Então, normalmente a palavra herança não pesa muito. Mas se você descobrir de uma hora para outra, estilo essas fantasias das produções de Hollywood, que você tem uma herança que não dá nem para contar e calcular. Agora, a Bíblia está dizendo que nós somos co-herdeiros com Cristo. O que isso significa? Que nós somos tão herdeiros de Deus quanto o próprio Cristo é. Irmão, em primeiro lugar, você tem que entender a herança. E quanto dessa herança está à sua disposição. Quando a Bíblia diz que eu sou co-herdeiro com Cristo, significa que tudo que é de Cristo é meu. Eu sou tão herdeiro de tudo que Deus tem, quanto o próprio Cristo é. Ponto final. 1 Coríntios 3:22, Paulo diz, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Cristo é um pouco ou totalmente de Deus? Totalmente. Nós somos um pouco ou totalmente de Cristo? Depende. Se você pensar em termos de rendição, talvez não seja totalmente. Se você pensar na legalidade da redenção, você é totalmente dele e não apenas um pouco dele. Da mesma forma como Cristo é totalmente de Deus, como nós somos totalmente de Cristo, a Bíblia diz, tudo é vosso. Você consegue entender o peso dessa declaração? Tudo é vosso. Irmão, há uma herança extraordinária, poderosa, gloriosa, imensurável. Mas a maioria de nós vive como aquele outro filho de Lucas 15, da parábola do filho pródigo, o irmão mais velho. Quando ele chega tarde do trabalho, vê aquela festa toda, descobre que é para o irmão, bate uma revolta nele. Ele olha para o pai e diz, eu tenho te servido todos esses anos, nunca fiz o que esse cabeção do meu irmão fez, de sair, torrar todo o dinheiro e herança, e você nunca me deu um cabrito para eu festar com os meus amigos. O pai olha para o filho e diz, meu filho, tu está reclamando de um cabrito que não ganhou? Tudo que é meu é teu. O pai está dizendo, você não tinha que pedir cabrito, você não tinha que ganhar cabrito, todos os meus rebanhos são teus, tudo o que eu tenho é teu. Agora, querido, é fácil a gente dizer que essa parábola figura o amor de Deus, quando nós estamos falando de mim e de você, como aquele filho distante, que volta esperando o amor do pai. Então, nessa hora, ele é figura de Deus. E quando ele está dizendo que tudo que é dele é nosso, não é mais figura de Deus? Essa é uma verdade em toda a Escritura. Há uma herança extraordinária à minha e à sua disposição. Nós temos mais do que a nossa mente jamais vai conseguir mensurar. Para que você tente entender o quão extraordinária é essa herança, outro dia o irmão falou, não, pastor, vamos menos, vamos devagar. Ele falou, esse negócio de herança é para quando chegar no céu. Eu falei para ele, quem foi que te disse? 1 Coríntios 3:2, 1 de João 3:2 diz, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Irmão, o que vem depois, a Bíblia diz, não foi revelado. No mínimo vai ter um upgrade, uma atualização do negócio aí. E diz, agora somos filhos, ainda não é manifesto o que seremos depois. Então, se agora somos filhos e não foi revelado o que vem depois, a herança é para quando? Ainda que ela não se limite só agora, no mínimo ela tem que começar a ser desfrutada agora. Quem está entendendo, diga amém. Mas um dos textos que mais me impressiona quando o assunto é herança, está lá em Mateus 15. Quando a Bíblia fala daquela mulher cananeia, o teu evangelho chama ela de uma Ciro-fenícia. Nós não sabemos o nome dela, mas quando chegar no céu, eu quero que alguém me apresente essa santa mulher de Deus. A Bíblia diz que Jesus está na área, e a mulher pede ao Senhor Jesus uma intervenção. Ela diz, Senhor, minha filha está em casa, horrivelmente endemoniada, tem misericórdia dela. E a Bíblia diz assim, você pode conferir lá depois, e Jesus não lhe respondeu palavra. Se tem alguém que está registrado na Bíblia que Jesus deixou no vácuo, foi essa mulher. Ela fala e Jesus não fala nada. Só que a mulher, dessas teimosa na fé, ela apela. Jesus vira as costas ainda, ela começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela vai atrás gritando. Os discípulos cercam o mestre e dizem, não vai atender a mulher, manda ela embora. Despede, está pegando mal. Está ficando feio para você, Jesus. Se não vai atender, dispensa de uma vez, porque não dá para essa mulher ficar fazendo esse barraco, essa gritaria. Todo mundo vê que o Senhor não está atendendo ela. A mulher aproveita a reunião de cúpula, chega pertinho, se prostra, rosto no chão, adora Jesus. E mais uma vez, ela clama misericórdia pela filha.
E Jesus dispara uma frase que tem sido mal entendida. Mateus 15, 26, ele diz: mulher, não é lícito tomar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos. Outro dia eu vi alguém falando para mim: pastor, é verdade isso mesmo, que Jesus chamou a mulher de cadela? Eu falei: não. O termo cão na Bíblia tem sempre uma conotação negativa. Não deis o que é santo aos cães, de fora ficarão os cães. Mas cachorrinho não está falando daquele cão selvagem que comia uma carcaça de um animal em decomposição. Está falando do animal de estimação, daquele que era benquisto na casa. O que é que Jesus está dizendo? Que há uma diferença dentro da casa entre a posição de um filho e de um cachorrinho. Ele dorme na casa, é bem aceito, é querido por lá, tem trânsito livre, mas não está na mesma posição. Eu lembro pelo menos uns 12 anos atrás, eu vi isso em vários lugares do Brasil, mas sei que em Curitiba, onde eu moro, era febre. Todo mundo colocando adesivozinho de família atrás do carro. Então tinha o desenho do pai, da mãe, e eu coloquei isso num carro nosso. O pai, a mãe, um menino e uma menina, são meus dois filhos, Israel e Alice. Mas eles começaram uma campanha para que eu acrescentasse um adesivo de um cachorrinho na família. Porque dizia: pai, o nosso cachorro ficou de fora da família. Eu dizia: mas ele não é da família. Ele chamava o cachorro pelo sobrenome, Subirá. Eu dizia: corta o Subirá, que esse aí não é da família. Mas eles crianças, aquela coisa emocional, tentaram um dia me convencer: mas pai, ele mora com a gente, ele é da família. Eu falei: pois eu vou provar para vocês que não é pela Bíblia. Aí peguei e Jesus falou aqui, ó, não dá para nivelar cachorrinho com filho. Eles olharam para mim e disseram: apelou. Mas é disso que Jesus está falando. Agora, para você entender a afirmação do que é filho e cachorrinho, você tem que entender o desdobramento do plano e do propósito de Deus. Então vamos tentar resumir em poucas palavras algo que não fique tão técnico. Paulo escreve aos Romanos dizendo que a salvação para todo o que crê, porque o evangelho, a salvação é para todo mundo, amém? Ele diz na mesma carta que Deus não faz acepção de pessoas, por isso que a salvação é para todo mundo. Mas ele diz assim: primeiro do judeu, depois do gentil. Embora a salvação seja de todos sem acepção, havia uma ordem através da qual o plano e o propósito de Deus se desdobraria. Veio para o que era seu, primeiro ele vem para o seu povo. Jesus explica para essa mulher: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não saía dos termos de Israel, focava e priorizava os judeus. Em Mateus 10, quando ele envia os discípulos, ele diz: não vão para o meio dos samaritanos, não parem no meio dos gentios, procurem antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus está falando do pão dos filhos, ele está falando de uma posição que o Israel natural, como linhagem de Abraão, tinha diante das promessas e de uma aliança de Deus. A porta da salvação se abriria aos gentios? Claro que sim. O próprio Jesus disse: vocês vão ser testemunhas do evangelho em todas as nações. Mas nesse momento não tinha acontecido. Então ele está dizendo: a linhagem de Abraão, da qual você não participa, eles são os filhos que têm o direito de sentar na mesa e comer como filho. Quando Jesus fala isso para ela, dizendo: você ainda não pode desfrutar daquilo que só os filhos podem, essa mulher retruca Jesus na hora e diz: é verdade. Mas entrando no seu jogo, Jesus, entrando na sua analogia, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela está dizendo: eu não estou tentando usurpar o direito dos filhos, mas cá entre nós, eles não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. Me deixa pegar sobra, aquilo que eles estão desperdiçando me basta. Quando essa mulher fala isso, segura aí para fazer festa daqui a pouco. Quando essa mulher fala isso, Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. E a Bíblia diz assim: e naquela mesma hora a filha dela foi curada e liberta. Agora presta atenção: se comendo só das migalhas já tem cura e libertação para a sua casa, o que não está à sua disposição quando você entender o direito dos filhos e se sentar à mesa para usufruir do que é seu? A igreja não tem noção daquilo que está à sua disposição. Nós não começamos a ganhar quase nada da herança. Agora a pergunta é por quê? E aqui nós vamos entrar no centro do que Deus me enviou a falar hoje. Porque herança não é para menino. Herança não é para gente imatura. Quando a gente entende que é uma herança gloriosa, nós temos que entender a maturidade requerida. Ele diz que o herdeiro, embora seja senhor de tudo, em nada difere de um escravo na casa, até o tempo determinado. E até que chegue o tempo, está debaixo de tutores e curadores. Por quê? Se ele não for preparado para o amadurecimento, para alcançar a maturidade, ele vai dissipar a herança. Muita gente diz: esse povo que ganha dinheiro na loteria, perde tudo, que é dinheiro amaldiçoado. Irmão, não vou nem entrar no mérito espiritual
Mas eu quero te dizer o seguinte, as pessoas não perdem tudo só do que vem da loteria. A maior parte dos filhos que recebem heranças milionárias desperdiçam isso em muito pouco tempo. Porque muitos pais que construíram verdadeiros impérios econômicos não prepararam os filhos para ter a sabedoria, a maturidade de gerenciar isso. E não quero limitar isso nem só ao que é material e financeiro. Tem muita gente herdando muita coisa para a qual não está pronto e acaba desperdiçando. Isso é fato. Jesus falou sobre isso em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Ele fala de alguém que pega a herança e consegue dissipar quase que de uma vez só, porque não tinha maturidade. Então algo que nós precisamos entender, não é só que tem uma herança extraordinária. Outro dia alguém falou, pastor, não me conformo com uma herança tão grande, por que é que eu estou vivendo com tão pouco? Falei, porque você ainda não entendeu como passar de fase. Você não vai passar de fase só com fé. Você vai ter que ter fé e maturidade. Maturidade é uma chave. E é uma chave a qual talvez a igreja esteja se dedicando muito pouco em promover. Eu olho para vários exemplos da palavra de Deus. Mas eu quero começar falando aqui a respeito de algo importante sobre liderança. Não só porque eu sei que tem muitos líderes aqui, mas temos muitos futuros líderes nesse lugar também. Paulo escreve a Timóteo e diz, olha, na hora de separar e estabelecer aqueles que vão estar no episcopado. 1 Timóteo 3, 6 e 7. Ele diz, não pode ser neófito, novo na fé. Ele diz, para não acontecer que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. O que ele está dizendo? O problema, querido, é que a gente olha para um novo convertido e enxerga só a carcaça, a embalagem de gente grande. Mas espiritualmente falando, aquele novo convertido, em 1 de Pedro 2,2, a Bíblia diz, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, a fim de que vos seja dado crescimento para a salvação. O novo convertido, irmão, pode estar numa embalagem, numa carcaça de gente velha, pode ter um corpo já meio gasto, pode ter uma mente que tem conhecimento e preparo para muita coisa da vida, mas espiritualmente é criança. Então ele está dizendo, não dá para pegar alguém espiritualmente criança, portanto imaturo, e colocar na posição de liderança. Irmão, deixa eu te dizer algo, mais dano tem acontecido à igreja por líderes imaturos do que pela falta de liderança. A gente olha desde os tempos bíblicos, era assim. O apóstolo João, na sua terceira epístola, escreve a respeito de um tal de Diótrefes, que eu tomei a liberdade de apelidar de Idiótrefes. Verdade, João diz, o cara não nos recebe. Irmão, qual é o louco que diria não para o apóstolo João, que diz, estou querendo ir na sua igreja compartilhar algo com vocês? O apóstolo João, velho, que deitava a cabeça no peito de Jesus. Aquele que disse, se fossem registrados todos os milagres, nem no mundo inteiro caberiam os livros. Ele disse, há uma pequena seleção para que vocês creiam. Dizer, João, me conta o resto. Irmão, eu ia querer que João me contasse até os podres de Pedro. Só de curiosidade. Tinha tanta coisa. Você imagina um seminário de escatologia com João, contando as visões da ilha de Pátimo, uma revelação do Apocalipse na igreja. Não, mas Diótrefes dizia, aqui João não prega. João ainda diz, e se alguém da igreja recebe os nossos, ele exclui da igreja. João diz assim, porque ele gosta de ter a primazia, líder imaturo. Ninguém pode brilhar mais do que eu aqui. Irmão, mais estrago tem acontecido na igreja por líderes imaturos do que pela falta de liderança. Deixa eu provar meu ponto. Em Atos 13, quando a igreja começa seu papel missionário, principalmente no meio dos gentios, dos não-judeus. Você olha Paulo e Barnabé, os caras chegam na cidade, pregam o evangelho, juntam um grupo de crentes, dão um gás para eles crescer. Aí de repente eles dizem, segura a onda aí, que nós vamos pregar o evangelho em outra cidade. Aí eles vão para outra cidade, faz a mesma coisa, junta um grupo de crentes, dá um gás, deixa os novos convertidos, diz, segura a onda e nós... Eles saem, irmão, não tem pastor nem líder ainda. Atos 14 diz que eles voltaram depois, estabelecendo os primeiros presbíteros dos crentes que amadureceram mais. Quando eles saíram não tinham líderes, porque é melhor deixar sem liderança do que botar líder imaturo. Mas porque essas verdades não estão sendo entendidas, a gente está vivendo, embora com posição de filho, com direito de filho, nós só estamos vivendo como escravos. Nós não estamos vivendo a plenitude do que Deus tem. A igreja deveria estar tomando essa terra de assalto em todas as áreas, deveria estar estabelecendo o governo de Deus. Agora, querido, Deus não pode entregar muito na nossa mão. A maioria de nós, pastores, começa a crescer um pouquinho de nada, fica metido que só. Você acha que Deus vai confiar tanta coisa na nossa mão? Sem estrutura, sem preparo? Não. Não vai.
E eu fico me perguntando se quem está atrapalhando o grande avivamento é o diabo ou é a gente. Porque nós nos recusamos a aceitar os processos de Deus para crescer. Eu escrevi um livro que fala bastante sobre isso, o Agir Invisível de Deus. Em agosto de 93, eu estava assim, com o ministério no auge. Eu lembro quando começamos, na época não tinha internet, rede social, né, como hoje. E as mídias eram rádio ou televisão. A gente também não tinha dinheiro para nada. Mas quando começou o ano de 93, a gente tinha 2, 3 agendas para o ano todo já. Eu trabalhava com o pastor Harold de Guarapuava, nessa época. O ministério estava 1000. Aos 19 anos de idade, eu já pregava em ginásio cheio, vendo curas, milagres, a manifestação do poder de Deus. Eu lembro que em 94 nós não abrimos agenda. 94 era só para os convites internacionais, Luiz. Internacionais. A coisa estava indo de vento e popa. Mas em agosto de 93 eu tive um acidente que me gerou uma crise, mas pensa numa crise. Porque eu dizia para Deus, depois daquele acidente, que só não tirou minha vida por um milagre de Deus. Eu perdi tudo que tinha e mais um pouco. Aquilo revirou minha vida e eu comecei nas minhas orações a dizer: Deus, fala comigo. Me explica o que é que aconteceu nesse acidente. E Deus fazia só silêncio. Eu falava para Deus: tenho certeza que esse acidente foi coisa do Satanás. Foi coisa do cão. Mas eu dizia para Deus: o diabo só toca com permissão. Ou minha, ou sua, como aconteceu no caso de Jó. Falava para Deus: nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Eu dizia para ele: eu recorro e apelo para a última instância, ao Supremo Tribunal Celestial. O senhor sabe que não fui eu que dei a autorização. Então a pergunta que não queria calar é: por que você deixaria isso acontecer? Mas ele não me respondeu por 1 ano e 3 meses. Até que eu estava sendo estabelecido no ministério pastoral. Havia interrompido depois do acidente o ritmo das viagens. Aceitei o pastorado, coisa que antes Deus estava me pedindo e eu não queria. Agora, depois de quase 1 ano testados à frente daquela igreja no pastorado, um grupo de pastores estão agora nos reconhecendo, impondo as mãos, orando por nós. Palavras proféticas estão sendo liberadas, mas para um deles, que me mentoreou naquela época, hoje ele é parte da minha equipe, trabalha conosco em Curitiba, o Francisco. A hora que ele botou a mão na minha cabeça para orar comigo, ele teve uma visão aberta de um anjo de Deus. Ele viu o anjo de Deus em pé do meu lado, como você está me vendo. Ouviu como você está me ouvindo. O anjo, entre outras coisas, falou para ele, apontou o dedo para mim e disse: diga para ele que quando ele diz nas orações dele que o acidente foi coisa do diabo, ele está certo. Mas diga para ele por que Deus o permitiu. O anjo disse assim: o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. Era só uma questão de tempo e o sucesso se transformaria em fracasso. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O anjo diz: o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. O que Deus está dizendo? Eu não posso deixar você crescer. Você é menino e você não tem condição de suportar isso. Mas sabe, querido, a maioria de nós não entende a importância da maturidade. Não entende que isso, na verdade, é para nos proteger. Quando eu mudei para Curitiba, 13 anos atrás, minha filha Liz, ela agora vai completar 17. Eu lembro que ela fez 4 anos, já logo depois da nossa mudança. E quando ela estava ali com aqueles 4 anos de idade, alguém da cidade do interior, onde nós morávamos antes de ir para a capital, um dia foi nos visitar e estava perguntando como é que está a adaptação. Eu lembro que perguntou para a Kelly como está sendo o trânsito, lidar com o trânsito demorado, com as distâncias. No meio de toda essa conversa, essa irmã olha para a Liz e diz: e você, Liz? Está gostando de Curitiba? Minha filha com 4 aninhos, recém-completada, diz: gostando? Não, estou amando. Até eu me impressionei com o jeito da resposta dela. E essa irmã curiosa perguntou: por quê? Ela disse: porque é assim de shopping center. Irmão, prova que já está no DNA da mulher. Agora, presta atenção, 4 anos. Quando ela está mais ou menos em torno dos 5, já fascinada pelo shopping center desde os 4. Um dia ela fala para minha esposa, diz: mãe, já estou orando por um marido rico. A esposa falou: é mesmo, filha? Por quê? Ela disse: porque esse negócio de ir no shopping só olhar não é comigo. Ela morre de vergonha hoje quando eu conto essa história. Mas eu digo: filha, eu só conto essa história porque hoje você já mudou sua oração de um milionário para um missionário. Naquela época, se eu desse 10 mil reais,
Na mão dessa menina, ela entra, o que era moda na época? Ela gastava tudo numa loja daquelas da Hello Kitty, que era a parada do momento para a criançada. Irmão, você me pergunta, mesmo se eu tivesse, eu não tinha, ia dar 10 mil reais na mão da criança? Não. Por quê? Porque não tem maturidade para lidar. Agora eu quero que você imagine o paralelo. Você é a criança empolgada que ia gastar tudo na primeira loja do Hello Kitty, esperando que Deus bote um recurso enorme na sua mão. Há muito para nos ser confiado, mas é necessário que a maturidade aconteça primeiro. Quem está entendendo, diga amém. Agora, isso aqui não é só pregação, vai entrar um desabafo junto, e você filtra o que acha que cabe e o que não. Eu tenho visto muito a velha geração reclamando da nova, dizendo que essa nova geração é mimada. E um dia desse eu falei, é verdade, mas quem é o culpado? A escultura não sai boa, a culpa é da pedra ou é do escultor? Porque quem mimou a nova geração foi a velha. Então nós estamos reclamando do quê? Algumas semanas atrás encontrei uma pessoa querida em outra cidade. Ele tem um filho que já está um pouquinho crescido. Não aguentei, fiz a pergunta, a vida é uma eterna cobrança. Quando está solteiro, a turma diz, quando é que vai começar a namorar? Quando está namorando, quando é que vai noivar? Quando noiva, quando é que vai casar? Né? Quando casa, quando é que vai ter filho? Quando tem um filho, quando é que vai ter outro? Quando tem outro, querem que tenha outro. A vida é uma eterna cobrança. Eu peguei eles nesse estágio. Está pensando em ter um outro filho? Não perguntei quando. Ele olhou para mim e respondeu na lata. Falou, não. Parei no primeiro. Falei, por quê? Ele falou, porque é muito caro. O que ele está querendo dizer com muito caro? Que um filho não vale a pena? Não. Ele está dizendo que ele queria dar tanto do bom e do melhor, que ele só aguenta um. Que por nível do que ele quer bancar, ele não aguenta dois. Então ele vai parar no primeiro. Ele não está dizendo que o filho não merece. Mas isso nos mostra a mentalidade de uma nova geração. Deixa eu te dizer como era a mentalidade das antigas gerações, desde o tempo bíblico. Bem-aventurado o homem, falando dos filhos, que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando falar com seus inimigos à porta. Na hora que a parada ficava tensa, irmão, quanto mais filho tinha para ajudar a resolver a bronca, melhor. Não se pensava antigamente que é caro botar comida na mesa. Porque quando todo mundo vivia da lavoura, ter mais filho significava ter mais mão de obra produzindo para colocar mais pão na mesa. Agora, o que é que mudou? A mentalidade antigamente é que os filhos eram parte da construção da família. E não apenas gente que vivia para desfrutar do que os pais faziam sozinhos. Irmão, nós começamos a trabalhar cedo em casa. Meus irmãos com 12. Eu tentei dar uma desperta. Empurrei até os 14. Eu dizia para meu pai, nasci para ser empreendedor, pai. Meus irmãos trabalhavam empacotando coisas no mercado, carregando caixa para ganhar meio salário mínimo. Eu dizia para meu pai, eu tenho uma alma empreendedora. Eu fazia pipa, vendia pipa, o cara levantava a pipa que eu vendia para ele, eu cortava, parava, arrumava, vendia de novo. Eu levantava, eu cortava, parava, vendia de novo. Eu sou da época que ainda, eu tenho 45 anos, mas eu ainda sou da turma que jogou bolinha de gude, rapelava os amigos no jogo de bolinha de gude, depois vendia mais barato do que ele comprar novo. Tirava peão da roda, vendia de novo. Irmão, pensa num cara que tinha alma empreendedora. Meu pai nunca pôde dar uma bicicleta para nós, os filhos. Não tinha condição. Eu montei a segunda melhor bike de freestyle aos 14 anos, que a gente tinha nos bairros em volta. Só perdia para um cara, que ele já tinha mais de 18, trabalhava numa multinacional, e cada parafuso da bicicleta dele era importado porque ele tinha condição de bancar. Eu me virava. Mas um dia eu cheguei em casa, meu pai disse, arrumei um emprego para você, amanhã você vai trabalhar. Eu falei, o quê? Ele disse, amanhã começa. Eu falei, por quê, pai? Eu consigo te ajudar mais do que meus irmãos. Meu pai dizia, não se trata apenas de dinheiro. Você vai aprender o que é ter chefe, o que é ter disciplina, o que é prestação de conta, o que é gerenciar seu tempo. E vou dizer, irmão, tirava o dízimo, papai deixava a gente ficar com um pouquinho e o resto ia para ajudar em casa. Mas com o tempo nós começamos a entender e um dia eu fui perguntar para papai, mas você precisa mesmo dessa ajuda? Ele falou, a questão não é se eu preciso na entrada do dinheiro, você precisa aprender a contribuir. Família é algo que nós construímos juntos. Não sou eu que construo sozinho só para vocês desfrutarem. Irmão, eu estou falando de pouco tempo atrás, a mentalidade era uma. Hoje como é? Os pais não deixam os filhos trabalhar, não deixam sofrer, não deixam passar dificuldade nenhuma. E enquanto nós estamos poupando as crianças de desconforto, nós não imaginamos que estamos poupando elas de maturidade e de crescimento. Agora preste atenção. O que eu vou falar tem um contexto específico da minha família, então não generalize. Mas eu quero tentar te dizer que eu tenho tentado viver a convicção que eu tenho na palavra.
2 anos atrás, meu filho foi estudar nos Estados Unidos. Ele ganhou uma bolsa de estudos lá para o IHOP, em Kansas City. E eu falei, filho, você pode não gastar com o estudo, mas morar, viver, tudo custa. Falei, você tem hoje uma prestação de serviço que você faz à distância e vai continuar recebendo à distância. Você tem um mantenedor que te procurou, que Deus levantou, que ninguém pediu nada e glória a Deus por isso. Mas só essas 2 rendas não dão. Então seu pai tem que ajudar. Eu só posso te ajudar com tanto. É o que cabe no meu orçamento. O que isso significa? Que você lá vai ter que viver com tanto. Então eu falei para ele, olha para o seu pai. Porque o menino, aos 18 anos, já estava falando em casar. E a gente estava na maior torcida para que casasse. Não foi só ele que apaixonou pela menina. Os pais, a irmã, todo mundo em casa queria ela. E eu falei, olha, você está pensando em casar. Você ainda é garoto. Você se acha adulto, mas você é garoto. Eu concordo que você case. Eu vou até te estimular a não demorar. Mas para que isso aconteça, eu vou ter que te meter na estufa. Eu tenho que te fazer virar homem em pouco tempo. Então, se você realmente quer seguir esse processo, o que eu quero te propor é um negócio parecido com o que você viu no filme do Tropa de Elite. Eu batendo na sua cara e dizendo 02, pede para sair. E vendo até onde você aguenta. Você quer mesmo jogar o jogo? Quero, pai, me ajuda a ser homem. Tá bom. Então falei, primeira lição. Você tem que viver com o seu orçamento. Eu falei, você sabe, quando eu te falo aqui em casa, minha palavra é que nem a lei dos reis da Média e da Pérsia, decreto irrevogável. Então você só vive com isso. Não me peça dinheiro antes do mês. Enquanto não terminar, eu não te mando dinheiro. Tem um acordo? Temos. Falei, como você vai cuidar das finanças é problema seu. Se você quer pegar o que pode gastar em comida e dividir a cota por dia e dizer todo dia só como isso, para todo dia ter, é sua decisão. Se você falar, não, quero comer mal uns 3 dias e me esbaldar no quarto, a decisão é sua. Mas gerencie o seu dinheiro, aprende a ser homem. Beleza? Beleza. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês ele me liga, faltava 3 dias para terminar o mês. Na verdade a gente falava quase todo dia, mas nesse dia ele já começou assim, então pai, queria te pedir um favor. Falei, o quê? Ele falou, eu sei que ainda falta 3 dias para terminar o mês, mas eu acabei gastando meu dinheiro antes do mês terminar. E eu queria ver se você não pode antecipar, são só 3 dias. Falei, não, nós temos um acordo. Ele falou, pai, você não está entendendo. Eu não tenho mais o que comer. Eu não tomei café da manhã hoje. Eu não almocei. Eu só estou realmente pedindo para antecipar, porque a coisa chegou no ponto extremo. Sabe o que eu falei para ele do outro lado? Eu falei, jejua. Ele falou, pai, você está brincando? Eu falei, não, você não foi ir para buscar Deus? Eu falei, tu já fez outros jejuns 3 dias na água, não morreu? Não é agora que vai morrer? E se tiver difícil levantar, fica prostrado na casa de oração uns 3 dias, nem sai de lá. Falei, não me ligue antes de passar os 3 dias. Ele falou, não, é brincadeira. Falei, não. É lógico que não contei na hora para minha esposa. Esperei passar os 3 dias. Mandei o dinheiro. Quando o menino já tinha se alimentado, estava firme e forte. Cheguei para minha esposa e falei, acredita que teu filho fez outro jejum 3 dias na água? Ela, que bênção. Aí eu ainda, sentindo a necessidade de abrir um pouco mais, eu falei, olha, tá certo que eu dei uma força. Ela falou, você é um pai incentivador. Eu falei, foi mais que incentivo dessa vez. Eu fui dosando, porque os filhos precisam, irmão, de todo o amor de uma mãe. Mas se tem uma criatura propensa a poupar os filhos do desconforto, se chama mãe. Um dia eu cheguei em casa, percebi que não é que ela não estava triste, mas não estava feliz. É as mulheres que entendem esse misto de coisa melhor do que os homens. Mas, irmão, eu vou fazer 23 anos de casado. Bati os olhos da criatura. Falei, tá tudo bem? Ela, tá. Falei, não tá. Não tá sim. Falei, tem alguma coisinha aí que talvez você ache que não é importante ou grande o suficiente para dizer que não tá, mas tem algo te incomodando. Ela falou para mim, não, é que eu estava falando com Israel hoje, na hora do almoço. Em algum momento ele falou, ah, mãe, que saudade que eu tenho daquela fruteira cheia de fruta em casa. Fruta aqui em casa, aqui nos Estados Unidos, é bem mais caro. Não cabe no meu orçamento, é difícil comer a fruta. Agora encontro lá minha mulher toda perturbada, porque o nenê, de 18 anos dela, não está comendo fruta. Não falei nada, irmão, porque não adianta discutir com mulher essas coisas. Saí de fininho, passei a mão no meu celular, subi lá para o quarto, fechei a porta, chamei meu filho no WhatsApp. Falei, você quer casar daqui a 1 ano, não quer? Quero. Então aprenda a ser homem.
Se você chorar mais uma vez para sua mãe, que não tinha fruta para comer, não vai te faltar só fruta para comer, menino. Eu falei, você quer chorar? Você quer chorar, chora comigo. Você tem pai, mas você quer casar, aprenda uma coisa. Quem carrega o peso é homem. Você não vai oprimir sua mulher, você não vai oprimir sua mãe, você não vai oprimir sua irmã. A gente se junta e carrega nós o peso. Não falei nada para minha esposa. Meses depois ela me diz, acho que Israel adaptou bem, porque nunca mais reclamou de fruta. Agora, irmão, olhe para cá. Eu amo meu filho. Deus sabe o quanto amo e o que eu faço para aquele menino. Mas eu falei para ele, falei, filho, você aprendeu a lição do orçamento? Aprendeu. Aprendeu a ser responsável? Aprendi, pai. Entendeu que se eu te socorresse no primeiro mês, você ia me pedir todo mês. E agora você sabe que nunca mais você vai ter a coragem de me pedir. Sei, pai. Falei, na verdade não é que nunca mais você pode. Se você de fato aprender, tiver uma coisa muito espetacular que fugiu do seu controle, filho, eu quero estar aqui por você. Só que antes de vir para mim, segunda lição, eu quero que você aprenda a Deus. Porque eu não posso só te ensinar a ser um homem de responsabilidade, de orçamento, no que é natural. Eu tenho que contrabalancear e te ensinar a ser um homem de fé. Falei, quanto milagre de provisão você viu dentro da nossa casa enquanto crescia? Ele falou, muito, pai. Falei, sabe por quê, filho? Porque Deus me esticou. Teve momentos que se eu não cresce, se eu não exercesse fé, eu não comia. Irmão, fui plantar a igreja, fui sem salário, levei outras 6 famílias comigo. Irmão, tinha dia. Eu lembro de uma vez, recebi um dos pastores de uma das nossas igrejas lá no Nordeste. A hora que ele chegou, era um domingo à noite. A hora que ele chegou, eu falei, você comeu antes de chegar? Comi. Falei, então tá, deixa eu fazer a primeira pergunta. Você veio para ser treinado, não é? É, Fabiano. Você veio para ser treinado. Qual o maior jejum que você já fez? Foi o maior jejum? Tem jejum de mais de um dia? Falei, tem. Se você está perguntando isso, nunca fez mais de um dia. Ele falou, na água, nunca fiz mais de um dia. Falei, a partir de amanhã, 3 dias na água comigo. Ele engoliu seco. Falou, tá bom, se você vai junto. Porque eu não tive coragem de falar para ele. É que não tinha comida para todo mundo os 3 dias em casa. Falei para minha esposa, vai comendo o que está no fim. Se acabar, vai visitar os irmãos para ver se alguém te dá um bolo para você e para as crianças. E eu vou jejuar com ele, não só porque não tem comida, mas para reverter esse negócio. Irmão, isso tudo, eu olho para trás. Você acha que eu queria ter pego um caminho diferente? Não. Essas coisas esticaram minha fé, me fizeram amadurecer, me fizeram crescer em Deus. Agora, sabendo de tudo isso, você acha que eu, como um bom pai, ia poupar meu filho de crescer? Não. Agora falei para ele, filho, você entendeu a parte da responsabilidade, vamos entender a parte da fé. Se faltar antes de falar comigo, fala com Deus. Creia que você pode escrever sua história de milagres. Creia que você pode escrever sua história de intervenção. 2 meses depois, acabou o dinheiro de novo. Dessa vez faltava 2 dias. Ainda falei, o último $10 você não gasta. Dinheiro no bolso. Falei, sem carro você não vai a lugar nenhum, não faz nada. Então, o último $10 é só reserva para a sua reserva do carro de gasolina. Ele chegou nos últimos 10, falou, não posso tocar. Aí pensou, dessa vez são só 2 dias, não é 3? Dá para levar o jejum, mas ele lembrou de eu falando. Ele falou, Deus, mas antes de decidir jejuar, eu também quero dizer que eu creio e confio que o Deus do meu pai vai ser o meu Deus, vai trazer provisão aqui. Ele ainda estava orando ali na casa de oração, o Espírito Santo falou com ele, vá para a cafeteria, seu café já está pago. Ele ficou, será que é Deus mesmo ou é minha fome falando isso? Ele só tem um jeito de descobrir. Ele ainda no caminho disse que pensou, será que Deus está me autorizando a gastar os 10? Que meu pai disse que não, e que ele vai resolver. Mas quando ele chega, o rapaz que entrou na frente dele na fila, pediu as coisas, pagou, ele estava atrás, sem saber o que é que ia fazer, o que ia acontecer. O menino fala em voz alta o suficiente para ele ouvir, e diz para o atendente, tudo que esse rapaz aqui de trás pegar é por minha conta. Meu filho diz, não, que é isso? Eu falei, meu filho, estou na fila sem dinheiro, esperando que algo aconteça. A pessoa oferece, ele diz, não, ele falou, pai, sei lá, foi o reflexo. Eu fiquei constrangido. Ele falou, o menino não era um americano, era um africano. Eu falei, daí? Ele falou que os africanos e os brasileiros concorrem, quem tem menos dinheiro lá. Aí ele falou, eu fiquei até com dó do menino também, pai. Aí o cara insistiu, ele falou, então tá bom, me vê um café aí, pediu só o café. O cara falou, não, o que você quer comer? Meu filho ainda no momento humildade dele, não, só o café tá bom. O rapaz virou para o atendente e falou, o que ele costuma comprar quando vem aqui? Aí o atendente conhecia ele e falou, eu gosto desse muffin aqui. Ele falou, então dá um muffin junto com o café. Pagou, pegou o troco do dinheiro, enfiou no bolso dele. Falou, isso é o que Deus te disse agora há pouco, que ia acontecer.
A fé do menino enlouqueceu. Só no ano que ele ficou ali foram 3 episódios desses. Esse menino começou a viver de milagres. Casou. Quando casou, eu falei: cidadão, você banca a sua casa e eu não banco a sua casa. Então você tem que viver de acordo com isso. Combinado? Combinado. Eu falei: seus estudos são por minha conta. Os estudos da sua mulher, você seja homem, não deixe o pai dela pagar. Dá um jeito de pagar isso. Falou: pai, não tem dinheiro. Saca a sua previdência e te vira. Eu quero que você aprenda a ser homem. Uma previdência toda pagou um semestre. Tinha um outro. Eu fui o outro. Falei: agora você tem 6 meses para orar e jejuar. Ele casou, foi para a lua de mel. Quando voltou, o orçamento dele era muito apertado, o que ele tinha, precisava de algo mais. Quando voltou, ele simplesmente recebeu uma proposta do pastor da igreja, da Priscila, minha nora, para ser o pastor de jovens e adolescentes. O cara falou: ó, te dou $30 mil por ano, $2.500. Com a renda que ele tinha, irmão, é muito mais do que o que ele precisava para viver. Era uma boa proposta. Mas ele me liga depois e diz para mim no telefone, falou: pai, acabei de ofertar $100 mil. Eu tomei um susto. Falei: o que foi? Foi: não, recebi uma proposta de trabalho com a remuneração de $30 mil em um ano. No câmbio de hoje dá $100 mil. Eu falei: mas falei para o pastor que só aceitava se fosse para ser voluntário. Falei: você fez o quê, menino? Falei: pai, o senhor me disse que era para estar aqui nos Estados Unidos com a mentalidade de dar, não de receber. O senhor me ensinou a ser responsável. Eu sei que quem vai cuidar da minha casa sou eu. Mas o senhor também me ensinou a ser um homem de fé, a ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu tenho uma convicção aqui dentro que eu tinha que ter feito isso. E pai, eu estou indo na loucura. Ele falou: quando eu dei meu primeiro salário para Deus aí no Brasil, Deus me honrou. O senhor entende o que é dar o primeiro ano de sustento da minha casa? E minhas pernas amoleceram, deu um frio na minha barriga. Eu falei: Kelly, quando a gente dava nossos passos de fé, a gente não entendia o transtorno que a gente gerava nos outros. E os dois, querido, ele e a esposa, eu falei: sua mulher está de acordo? Falou: pai, ouve ela aqui. Ela: ai, pai, falando para mim, nós estamos sentindo como quem ganhou na loteria, que privilégio. Eu pensei: bando de doido. Pensei comigo mesmo, queria um monstro. Eu falei: e o pastor? Foi bom, a primeira reação do pastor foi falar para mim: não, você casou, tem que sustentar a sua casa. Falei para ele: o senhor vai ver Deus cuidando de mim, isso vai te inspirar. Aquele mês ele postou um vídeo no YouTube. A canção dele estourou, puxou o canal. Em 9 meses, ele já ganhou, só de monetização do canal dele, falta muito pouquinho para fechar, o que ele receberia 1 ano de trabalho. Mas se esse fosse a única coisa, querido, alguém diria: deu sorte. Esse menino está vivendo de provisão em provisão. Ele me ligou mês passado para dizer: pai, quando o senhor me botou para jejuar e estava usando a tática do 02, pede para sair, houve momentos que me parecia que o senhor estava sendo duro demais. Eu estou ligando para te agradecer, porque se você me poupasse daquele desconforto, o senhor teria me poupado do crescimento. Quando ele falou isso, o senhor me disse: se a maioria dos pais pensasse dessa forma, ensinasse os filhos dessa forma, vocês também entenderiam que eu não quero poupá-los de desconforto, para não ter que poupá-los do crescimento. Quando o Tiago está falando sobre ter alegria na tribulação, porque ele está dizendo isso vai te fazer crescer, a maioria de nós não entende, porque somos parte de uma geração mimada, que papai e mamãe dá tudo que a gente quer. Sabe, querido, nós precisamos repensar muita coisa, desde a estrutura de família até a relação com Deus, porque se não houver maturidade, nós não vamos entrar na herança. Agora, a pergunta importante, para terminar, que eu lembrei que o tempo está passando: como se experimenta a maturidade? Como chegar lá? A primeira coisa que eu e você temos que entender, que não só a maturidade é aquilo que é requerido para entrar na herança, mas que maturidade não é algo que acontece automaticamente. No natural, alguém nasce, o tempo vai passando e vai crescer. É lógico que para amadurecer, querido, é preciso tempo. Quando Paulo fala do neófito, novo na fé, está dizendo: não deu tempo de amadurecer. O reino natural tem paralelos com o reino espiritual. Jesus usou isso. Marcos 4, de 26 a 29. O reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. A semente germina, vem a erva, depois vem a espiga, depois o grão cheio na espiga. E só quando tiver madura é que pode colher. Não adianta plantar a semente num dia e querer colher no dia seguinte. Assim como no natural existem processos, estágios de crescimento e amadurecimento que requerem tempo, no reino espiritual não é diferente. Agora,
Há necessidade de um tempo mínimo para crescer, mas o tempo não garante sozinho o crescimento. Hebreus 5,12, o escritor diz: vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido. O que ele está dizendo? Galera, vocês têm tanto tempo, tanta janela de fé, mas em vez de estar ensinando, que é o que vocês deveriam ser, gente madura que ensina os mais novos, vocês têm necessidade de que de novo se vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ele diz: vocês têm que aprender de novo o beabá da fé quando tinha que estar ensinando. Se maturidade viesse automaticamente com o tempo, ele não falaria isso. O apóstolo Pedro diz: desejai ardentemente o puro leite espiritual a fim de crescerdes. Se nós entendemos, querido, que há uma maturidade e não desejamos e não nos submetemos a um processo, a maturidade não acontece sozinho. Então eu e você precisamos entender como corresponder com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho cobrado os pastores que respondem diretamente para mim, que cobrem os que estão debaixo deles. Eu tenho dito para todos eles: eu quero que vocês parem de pagar conta. Eu quero que vocês parem de ajudar, porque esse povo não vai crescer enquanto você estiver fazendo com que eles dependam de vocês e não de Deus. Irmão, algumas coisas precisam mudar em algum momento, porque senão não existe crescimento. Agora, diante de Deus, eu e você precisamos entender determinados processos e corresponder com Ele. Porque enquanto eu olho Jesus resolvendo a situação do deserto em 40 dias, saindo vitorioso, eu vejo uma geração que passou 40 anos e saiu reprovada. A questão não é o deserto, é como você vai se comportar nele, é como você vai reagir, é se você vai se permitir ser ou não ser trabalhado. Agora, se não é só o tempo, o que é que eu e você precisamos? Uma das dicas mais claras da palavra de Deus é que eu e você temos que desejar alimento. Ninguém cresce sem alimento. Desejai ardentemente o puro leite espiritual, a fim de crescerdes para a salvação. Mas eu olho para uma nova geração, que além da mentalidade de tem que ser poupada do desconforto, não busca o alimento como deveria. E a maioria dos crentes lê muito pouco a Bíblia, gasta muito pouco tempo com Deus. Uma vez perguntaram para Bosworth, um dos gigantes do movimento da cura divina nos Estados Unidos, que impactou o mundo com o ministério de cura. Uma vez perguntaram para ele: por que você acha que alguns crentes têm tanta dificuldade de ter fé para a sua cura? A resposta dele foi: porque eles alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia, mas alimentam o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Às vezes a gente acredita que um sermão semanal é tudo que a gente precisa para crescer. Irmão, é tempo de voltarmos à palavra de Deus. O Brasil nunca teve tanta revelação da palavra como agora. Sabe o que eu tenho ouvido da boca de líderes de países de primeiro mundo da Europa o tempo todo? Eles dizem: economicamente vocês podem ser terceiro mundo, mas eles têm dito: nós estamos olhando para a igreja brasileira como primeiro mundo. O nível de louvor e adoração, de unção, a revelação na palavra. Uma vez a pessoa disse: o povo de vocês deve ficar horas e horas todos os dias ouvindo a palavra. Eu falei: quem dera fosse assim. O que está faltando para o Brasil, querido, não é alimento, é fome. E Amós 8,11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E nós precisamos nos permitir ser despertados por esse anseio de crescimento. O tempo é necessário, sim. Circunstâncias desconfortáveis são necessárias também. Mas o que nós mais precisamos é uma palavra que molde o nosso coração, que nos estruture, que molde os nossos valores. Irmão, por que você acha que aquele copeiro esqueceu de José? O cara que recebe uma palavra que em 3 dias, o cara está no corredor da morte, esperando a execução. Alguém diz: em 3 dias você não só vai sair da cadeia, mas vai voltar para o seu carro de confiança. Irmão, não é para esquecer nunca. Isso é história para contar para os filhos, para os netos, o resto da vida. Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Mas a amnésia dele desaparece 2 anos depois. E a Bíblia diz que o copeiro se lembrou de José. Como quem 3 dias depois que sai, não lembra, e 2 anos depois lembra. Porque o dedo de Deus estava naquela memória. Porque José não podia sair antes. Sabe por quê, irmão? 3 dias antes do copeiro sair, ele está chorando as mágoas. Eu fui vendido injustamente como escravo. Eu não fiz nada para merecer aqui. Pensa numa alma ferida. E pensa num cara que, se fosse para uma posição de governo e autoridade daquele jeito, a hora que encontrasse os irmãos, atropelava os miseráveis todos naquele gospel vingativo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Vingança.
E Deus olha e diz: menino, se eu te colocar agora no lugar que eu tenho para você, você vai estragar tudo. Você tem que crescer. 2 anos de cadeia para ver se amadurece. Quando finalmente ele sai, ele encontra os irmãos. Agora tem um José maduro dizendo: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem e decidiu me usar, não para vocês comerem na minha mão, não vai ser bem desse jeito, para que eu sustente vocês. Eu vou pagar o mal com o bem. Isso é conversa de gente madura. Mas muitos de nós, como José, temos palavra, temos promessa, mas estamos no cárcere da nossa imaturidade, porque não podemos ser promovidos antes, para não fazer estrago. Irmão, não adianta só a gente pedir que a chuva de unção venha. Não adianta só incendiar a fé de todo mundo. Para viver a plenitude de Deus, nós temos que crescer. E eu vim aqui te desafiar. Busque o crescimento com tudo que você pode. Busque a maturidade com tudo que você pode. Vira para alguém ao seu lado e dê uma palavra profética para ele e fala: cresça. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Vira para o vizinho ao seu lado e fala: só não esquece aquele meu livro de presente que você ia me dar. Várias gerações começaram o que a gente pode classificar não como um avivamento, mas o início de um despertamento. E várias gerações, da mesma forma que começaram a arranhar o início de um avivamento, viram isso escapar pelas mãos como água que corre entre os dedos. Nós precisamos crescer. Nós não podemos viver como crianças. Irmão, olhe para cá um instante. Paulo diz o seguinte: Paulo, o maior gigante do Novo Testamento, o maior vulto depois de Cristo que você vai encontrar no Novo Testamento, o cara que escreveu metade do Novo Testamento, ele diz: por causa da grandeza das minhas revelações, para que eu não me ensoberbecesse, me foi dado um espinho na carne para murchar minha bola. Agora, irmão, se esse gigante está correndo o risco de se perder, porque está vivendo algo tão intenso, poderia não ter maturidade de administrar isso, a pergunta é em nós. Outro dia alguém falou: pastor, por que o senhor acha que nós não estamos ressuscitando os mortos como antes? Porque eu falei, a maioria de nós, os líderes, se tornaria insuportavelmente metidos, criaria uma idolatria dentro das suas igrejas. Nós ainda não temos maturidade para isso. E se nos recusarmos a buscar, não vamos viver a herança dos filhos. Irmão, eu me recuso, sendo filho, viver uma vida inteira como nivelado a um escravo na casa. Eu me recuso. Eu quero a minha herança. E Deus está dizendo: só falta crescer, meu filho. Só falta crescer. Feche seus olhos. Fala com Deus. Pai, a tua palavra foi apresentada da forma como entendo ter sido guiado pelo teu Espírito para fazer. Mas se o Senhor não vivificar essa palavra, teria sido só uma palestra, só um discurso. E nós precisamos de mais, muito mais do que isso. Oramos que essa não seja só uma noite de entendimento de princípios, mas oramos que seja uma noite de despertamento. Despertamento. Que os nossos olhos se abram para mensurar a herança gloriosa que nos aguarda, a ponto de decidirmos trilhar o caminho da maturidade. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, que haja despertamento. Eu sinto de Deus de orar. Não tem como chamar ninguém para lugar nenhum, porque não há espaço aqui. Mas se no seu lugar, aí onde você está, você se identifica com aqueles que estão sentindo as dores do crescimento, que diante de determinadas crises estão se perguntando: Deus, por que isso? E
você, além de entender como todo mundo aqui, que tem que buscar a trilha da maturidade, do crescimento, mas além disso, se você sente que tem dor aí dentro de você, e que você diz, eu preciso de graça, de bálsamo para prosseguir, eu quero que você creia que o toque de Deus virá sobre você nesse momento. Levante suas mãos ao Senhor, não só esses que estão precisando do toque. Levante suas mãos ao Senhor. Eu quero que você ore nessa hora dizendo, Espírito Santo, me envolve. Eu quero que você clame a graça de Deus sobre o seu coração. Eu quero que você entenda que é um trono que a Bíblia chama de o trono da graça, onde podemos encontrar socorro, misericórdia, não só diante de tentações, mas de fraquezas. Eu quero que você clame o toque de Deus, que o Senhor está me dizendo que muitos serão sobrenaturalmente fortalecidos e renovados hoje. Então ore por isso, ore por isso. As águas paradas da minha alma, leva com o teu rio que traz vida. Palavras certas para dizer, a provocar-te a querer mais. Confira esta outra linda pregação que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.